Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 8 de março, estamos na terceira semana da Quaresma e hoje é o Dia Internacional da Mulher. Quero então parabenizar todas as mulheres do mundo, especialmente as mulheres que nos acompanham aqui no nosso canal. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 4, versículos 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje tem um objetivo muito claro. O objetivo de Lucas é apresentar a resistência, a reação do povo à pregação, ao ministério público de Jesus. E isto acontece logo no início do Evangelho, estamos no capítulo 4. O mais estranho é perceber de onde provém essa resistência. É exatamente a comunidade de Jesus, Nazaré. Daí provém essa resistência e até o desejo de matá-lo, de jogá-lo de cima para o precipício, da altura sobre a qual a cidade ou a aldeia de Nazaré está construída, jogá-lo ladeira abaixo. Para explicitar esse elemento fundamental, os seus o rejeitam, como diz no prólogo do Evangelho de João. Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o acolheram. Aqui está o primeiro elemento no Evangelho de Lucas. Sua aldeia, chamada Nazaré, os estudiosos dizem que tinha mais ou menos 300 ou 400 pessoas. No tempo de Jesus, a estrutura social é chamada de estrutura clânica. O clã é a família alargada. Podemos então supor que em Nazaré, mais ou menos todo mundo era parente de todo mundo. Ali estava a parentela de Jesus, mas não foram capazes de acolhê-lo, de acolher a sua mensagem. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o acolheram. Para explicitar e fortalecer mais ainda essa ideia
de que Jesus foi perseguido, foi rejeitado, foi negado e até já planejam de algum modo matá-lo. Jesus então fala da missão de Elias. Naquele período de seca, ele é acolhido por uma viúva de Sarepta, na Cirofenícia. E o profeta Eliseu cura o sírio Naamã. Portanto, a viúva de Sarepta, uma estrangeira, ou o sírio Naamã, um leproso, homem importante, comandante do exército, a viúva de Sarepta recebe a graça de Deus por meio do profeta Elias. O sírio Naamã recebe a graça de Deus por meio do profeta Eliseu. Pois bem, a viúva de Sarepta e o sírio Naamã foram capazes de perceber que ali havia um homem de Deus. No tempo de Jesus, aquela geração má e perversa não foi capaz de perceber a grandeza da missão do ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Até mesmo a sua parentela, entre os seus familiares, Jesus sofre resistência, Jesus sofre reações graves a ponto de persegui-lo e tentar matá-lo. O que está em jogo então no texto do Evangelho de hoje é a rejeição de Jesus, quase já decidindo a sua morte, e ao mesmo tempo a abertura da graça, a abertura da salvação aos pagãos, aos de fora. Abramos então o coração para acolher a novidade que Jesus nos traz, com um espírito de docilidade, a abertura da alma, a abertura do coração. De fato, decidamo-nos por um caminho de seguimento, de acolhimento da mensagem do Senhor e, na verdade, acolhamos este caminho de conversão, de penitência e de renovação da nossa fé batismal. Agrada-me imensamente a última frase do Evangelho de hoje. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Não há perseguição, não há rejeição, não há palavras grosseiras, não há nem mesmo a tentativa de matá-lo. Nem mesmo a cruz pode barrar o caminho do reino de Deus. O caminho do reino de Deus. Jesus, passando pelo meio deles, seguiu adiante e continuou o seu caminho. Um abraço a você. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. E eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.